Olá, amigos e amigas da Rede Previdência. Eu sou Natasha Bublitz e estou aqui nesta terça-feira, 30 de agosto de 2022, trazendo as notícias mais atualizadas do mundo previdenciário. Para você que nos acompanha aqui no Previdência Hoje em 10 minutos, para ficar sabendo o que há de mais pertinentes, os julgamentos e acompanhando, a gente sabe que no dia a dia é tanta correria que às vezes em 10 minutinhos aqui assistindo a gente já sabe o que teve de novo de julgamento, quais são as notícias, o que há de pertinente rolando no mundo previdenciário. Então, fica aqui o convite para quem ainda não está inscrito no canal, para se inscrever, curtir, comentar, interagir conosco. E lembrando que aqui, segunda a sexta, todos os dias, às 6 horas, nós temos as notícias mais importantes e pertinentes do mundo previdenciário. Hoje eu selecionei duas notícias para trazer para você que nos acompanha. A primeira notícia é quanto ao julgamento do tema 1117 do STF, que ocorreu na última semana. O STF decidiu quanto ao início do prazo para revisão de benefícios oriundos, né, a revisão oriunda de uma reclamação trabalhista. Então, o que a gente tem que ver nesse ponto? Por vezes, o segurado se aposenta e ainda assim está tramitando a ação trabalhista, onde pode estar sendo discutido tanto horas extras, valores recebidos por fora, intervalos não concedidos, verbas trabalhistas que vão influenciar na remuneração daquele trabalhador e, consequentemente, no salário de contribuição para fins previdenciários. Então, a reclamatória ela pode estar discutindo tanto a questão das verbas, que vão ter um impacto no valor da aposentadoria, quanto até mesmo o tempo de contribuição, que possa não ter sido reconhecido, né, algum período que não foi reconhecido na esfera trabalhista, e vai ter o seu impacto na parte previdenciária, aumentando o tempo de contribuição e, com isso, aumentando coeficiente ou acesso a alguma outra regra. Então, a gente verifica que a reclamação trabalhista ela tem, sim, impactos na esfera previdenciária. E, muitas vezes, o segurado se aposenta e a trabalhista ainda não findou, está sendo discutido ali se serão procedentes, se haverá ganho de causa nessa ação trabalhista. O que se discutia, que foi a controvérsia que chegou no STF, é se era necessário para contar esses 10 anos do prazo da data de início do pagamento do benefício previdenciário, qual era a data de início para o prazo de 10 anos. Se era da data de início do pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria, se era a partir do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista. E o que é trânsito em julgado, para quem aqui nos acompanha e não é da esfera do direito? Trânsito em julgado é quando não cabe mais nenhum recurso, todo o mérito, o mérito do processo foi discutido, não cabe mais nenhum recurso, aí ele tem trânsito em julgado. Se o prazo de 10 anos começava a contar daqui, ou se o prazo de 10 anos começava a contar do trânsito em julgado da fase de liquidação de sentença. Por vezes, o processo trabalhista, ele termina, por exemplo, termina em 2010, né, o trânsito em julgado da sentença, e fica ainda se discutindo a fase de cálculos por mais 2, 3 anos. Então, o marco, né, o início desses 10 anos seria na data de início de pagamento do benefício, na data da sentença, né, do trânsito em julgado dessa decisão trabalhista, ou seria na data do trânsito em julgado da fase de liquidação de sentença? E essa foi a controvérsia que foi discutida. Bom, e o que decidiram? Bom, o STF fixou a tese de que o início do marco temporal, ou seja, o início da contagem desse prazo decadencial de 10 anos, é a partir do trânsito em julgado da sentença, sendo desnecessário esperar o fim da fase de liquidação de sentença. Então, é muito pertinente para todas as pessoas que nos acompanham aqui, sejam da parte jurídica ou pessoas leigos que têm ações trabalhistas, que não devem esperar a terminar a ação trabalhista, esperar o fim da fase de cálculos, da fase de liquidação, para revisar o seu benefício de aposentadoria. Isso porque corre o risco de passar esses 10 anos
e a partir daí não conseguir mais revisar o benefício. Então, no momento em que houve o trânsito em julgado dessa decisão na ação trabalhista, é o momento oportuno para que se faça as cópias necessárias e se faça o pedido para revisão do benefício, seja para inclusão do tempo de contribuição, seja para inclusão de valores reconhecidos na esfera trabalhista que vão ter impactos no salário de contribuição e, consequentemente, vão aumentar o valor da aposentadoria. Então, um tema extremamente importante que foi debatido na última semana, que a gente aqui traz para vocês, esmiuça um pouquinho mais, porque é muito importante. Então, esse é o tema 1117, julgado pelo STF na última semana, que fixou como a data de início para a contagem do prazo decadencial de 10 anos, que é o prazo que se tem para revisar o benefício, como a data do trânsito em julgado da decisão na ação trabalhista. Lembrando aos demais que aqui nos acompanham que o prazo, a regra geral do prazo decadencial é a data do início do primeiro pagamento. É a partir dali que conta os 10 anos. Essa é a regra geral. E aqui a gente começa a ver algumas modificações, algumas exceções e interpretações diferenciadas pelo STF, seguindo as nuances, as particularidades de cada caso. Então, a ação trabalhista é uma exceção à regra geral, que é a data do início do pagamento, do primeiro pagamento, sendo a partir do trânsito em julgado, não sendo necessário esperar o fim da reclamatória trabalhista, não sendo necessário esperar a fase de liquidação de sentença. E ainda quero trazer para vocês aqui que o governo divulgou nesta semana a economia que foi gerada com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária. Então, faz 3 anos que tivemos a reforma previdenciária, de 13 de 11 de 2019, começamos a ter as alterações nas concessões dos benefícios, e hoje, né, entre 2020 e 2022, o governo apura que tivemos uma economia de 156 bilhões. O valor é 78% superior ao que era esperado pelo Congresso. Eles esperavam em torno de 87 bilhões na economia e tiveram uma economia de 156 bilhões, o que para o governo e para alguma parte da economia é considerado como muito positivo diante dessa economia. Fica aqui a reflexão e vou convidar vocês para comentarem se nesse meio tempo tiveram benefício entre 2020 e 2022, tiveram redução nos seus benefícios previdenciários, quem estava próximo de se aposentar teve que trabalhar um pouquinho mais, como que vocês, né, segurados da Previdência Social, enxergaram essas alterações da reforma da Previdência? Aqui a gente faz a ressalva que, embora uma ressalva de opinião pessoal minha, Natasha Bublitz, é que, embora seja visível essa economia, a gente sabe que a reforma da Previdência foi muito dura e muito severa em alguns benefícios, né? Não seria o caso de questionar quanto à aposentadoria, o aumento da idade da aposentadoria por idade, mas principalmente nos benefícios de pensão por morte e aposentadoria por invalidez, que tiveram uma redução muito drástica no valor do benefício. Então, essa economia a longo prazo, ela é boa para a economia, mas também são valores que deixaram de circular no mercado. A gente sabe que a aposentadoria é um valor que ele entra para o aposentado e imediatamente ele gasta, então ele circula na economia. Será que teríamos que comparar algumas alterações na diminuição da qualidade de vida desses segurados? Então, fica aí a reflexão, convido a todos que nos acompanham a refletir conosco ali, quanto a essa economia, e o outro lado, que é as alterações um pouquinho mais severas que tivemos na reforma da Previdência. Então, essas são as notícias de hoje, terça-feira, 30 de agosto de 2022, e amanhã, 6 horas, temos mais Previdência hoje em 10 minutos.